estava acompanhando com certo ceticismo as revoltas que estavam rolando no Irã, tá? E por que certo ceticismo? Porque outras rebeliões, as rebeliões já estavam acontecendo no Irã nos últimos anos, e todas elas eram debeladas. E o regime iraniano, ele era extremamente agressivo na hora de debelar essas rebeliões. Ele matava, ou teve um sujeito que era considerado um herói, um ativista contra o regime dos ayatollahs. Ele tentou fugir para os Emirados Árabes para fugir para os Estados Unidos, não conseguiu, ele foi devolvido para o Irã e ele morreu na forca, morreu até sorrindo, né? Ele se tornou meio que um dos símbolos, assim como aquela moça que foi espancada e morta. Eles se tornaram símbolos de uma revolução, né? E eu vou falar de coisas históricas, claro, mas a gente precisa falar sobre a nação do Irã e sobre a necessidade de uma revolução que eles estão vendo. O Irã é um país que não precisava ser pobre como ele é. O Irã não é pobre como o Brasil, tá? O Irã é uma das grandes nações da história da humanidade. O Irã tem capital humano de alta qualidade. É uma nação muito diversa, mas ele tem capital humano de alta qualidade. O Irã tem sítios arqueológicos incríveis, ele tem cultura incrível, ele tem história incrível. A despeito de ter sido, né, o primeiro império do Irã surgido, que é o Império Aquemênida, surgido com o grande Ciro da Pérsia no século VI, né? No ano 500 e pouco antes de Cristo. Ele foi um império né, conquistou o mundo conhecido, foi parar logo em seguida no Egito, ou seja, todos os grandes impérios da região foram conquistados por esses caras e são destruídos depois pelas invasões macedônicas do Dom de Alexandre, né, o Grande. Mas eles retornam como os partas, depois retornam como persas novamente pelo Império Sassânida, até serem tomados por a invasão islâmica. A invasão islâmica é muito cruel com eles, eu comentei. Ela é cruel, é uma conversão que acontece por meio da crueldade, e depois eles sofrem na mão tanto de turcos quanto na mão de mongóis, tá? Ou seja, o que os iranianos passaram foi tudo muito pesado. E houve sempre, eu já repeti pra vocês, uma tentativa de apagamento da história e da cultura deles, inclusive da língua, né? Foi o Ferdowsi que recupera a língua deles, que mantém a língua deles viva, através do Shahnameh, e que torna eles, vamos dizer, orgulhosos do seu legado, do seu passado. Depois, cara, foi graças à historiografia, em grande medida, ocidental, porque os iranianos, né, os persas, não tinham essa cultura de escrever, né? Foi graças a isso que eles começaram a redescobrir a própria história, e aí a própria arqueologia moderna começa a descobrir os grandes sítios, né? Um dos mais óbvios é o de Persépolis, e com base nisso, e também por conta disso, eles começam a olhar para a própria história de maneira gloriosa. Tanto que o Shah Reza Pahlavi, que se estabelece como um líder não necessariamente legítimo, né? Porque me dizem que ele foi de fato imposto ali pelos ingleses e eles colocam como se fosse um dos descendentes ali. Ele tenta buscar legitimidade na antiga Pérsia e menos no Islã. Era um líder corrupto, tá? O Irã, por mais que as pessoas ficam com aquela. Eu acho isso meio freak, né? Tipo, olha, veja só como nossas mulheres andavam peladas ali. Olha como nossas mulheres andavam de saia. O Shah, ele não tinha um governo que dava exatamente bem sucedido. E o Irã, mesmo alinhado ao Ocidente naquele momento, ele vê uma revolução de caráter islâmico conservador surgir no seio da nação. Eles tomam o poder no Irã, a turma tem que fugir. Muita gente, o capital humano de alta qualidade do Irã, em grande medida, foge. Muitos vão se refugiar nos Estados Unidos. Existe uma comunidade no Irã gigantesca, desculpa, uma comunidade na Califórnia gigantesca de iranianos. E todo mundo imaginou que o regime virou um dado da realidade. Uma das primeiras coisas que o Ayatollah Khomeini queria fazer é para eliminar essa origem pérsica, né, que eles consideravam pagã, sei lá, demoníaca. Eles falavam em passar o trator por cima de Persépolis. E, cara, não duvidem de nada. A gente sabe muito bem que o regime talibã no Afeganistão fez com as estátuas budistas que haviam lá naquele território do Afeganistão. Eles são bárbaros tribais, são animais. Quem destrói essas estátuas são animais. Estou fazendo essa reconstituição toda porque essa tentativa de apagamento que um regime religioso tem sobre a própria história de um povo é um tipo de sufocamento dos mais horríveis. Só que a cultura iraniana, que antecede o Islã, mesmo sem o Islã estando lá há muito tempo, é tão poderosa, eu tô falando mais de 1000 anos, que isso resiste como força, e não tô falando que é uma revolta zoroastrista, nada disso, é uma revolta por identidade, por um regime político que seja mais adequado
ao modo de ser deles, que é mais liberal do que das outras nações, porque eles não são árabes, que eles se revoltam contra aquilo e vão colocando abaixo esse regime. E agora as coisas aceleraram muito. Tem um monte de gente morrendo, tá? As pessoas estão morrendo às dezenas porque o regime tá enfrentando eles, mas ao mesmo tempo as pessoas estão atacando o regime e tem deputados, tem lideranças políticas fugindo. Teve gente que foi pro Líbano, tem gente que foi pra Síria. Ou seja, grandes lideranças do regime estão indo embora e a população tá atacando fogo até em mesquitas. Por quê? Porque é também uma revolução contra essa opressão religiosa que eles sofrem, tá? E aí eu quero colocar aqui pra vocês. Eles são um povo nobre, eles são um dos grandes povos nobres do mundo. O mundo tem alguns poucos povos que têm uma origem nobre e uma postura nobre, né? A gente pode listar alguns aqui de cabeça, mas nem sei se ainda existem gregos que têm isso, tá? Mas os italianos têm, os ingleses são um povo nobre, os japoneses são um povo nobre, os chineses são um povo nobre, os iranianos são um povo nobre. Nós ibéricos somos um povo nobre. O Brasil há de construir sua nobreza ainda, tá? Os americanos são a maior parte do mundo, são um povo que tem esse senso de nobreza, ainda resta alguma coisa neles. A discussão se a Rússia tem ou não é uma boa discussão. A Etiópia sempre teve esse senso de nobreza, sempre foi uma nação muito diferenciada. E o Irã, né, nessa classe de grandes nações com nobreza, eu vejo com alegria a ideia de que eles vão recuperar isso. Eles precisam fazer isso. Tá? E aí, do ponto de vista econômico e político, um Irã sem sanções, um Irã em recuperação econômica, o Irã vira um elemento de pacificação, tá? E um elemento de reestruturação de forças na Ásia Central, e num lugar que é tomado de bombas atômicas. Vamos lembrar que o Irã ele é cercado de bomba atômica paquistanesa, indiana e do outro lado chinesa e acima russa. Se você olhar com carinho, o Irã é cercado por potências nucleares, tá? Então, mas o Irã tem tecnologia, tem material humano, e caso isso seja liberado num regime que aloque recursos de maneira mais eficaz e torne as pessoas mais felizes, com certeza o Irã será uma grande nação para o mundo, tá? A galera já me perguntou, Renan, o que tá acontecendo no Irã? Ele pode ser colocado aqui como uma revolução da geração Z? Eu não sei se é especificamente da geração Z, porque a gente teve as primeiras rebeliões da geração Z acontecendo em outros lugares. Dizem, né, eu falando com amigos de fora, que ainda é uma revolução de caráter millennial, né? Ainda é essa geração de 30 a 40 e poucos anos que tá tocando isso, mas há a participação dos jovens massiva, e talvez dê pra colocar aqui que é uma coisa muito intergeracional, tá? E também uma coisa muito urbana, são as pessoas que querem viver um modo de vida diferente, não aguentando uma opressão de um modelo cultural que, sejamos sinceros, é um modelo cultural que é inferior. Um regime que oprime pessoas talentosas como esse não tem como ser dito como um regime funcional. E eu acho que isso deveria deixar todos vocês animados, né? Eu já falei pra vocês outras vezes que na gringa existe aquele conceito do nothing ever happens, que aqui no Brasil a gente chama de nada acontece feijoada. Brasil, nada acontece feijoada, nada acontece feijoada. Que é a ideia de tipo, cara, não há nada a ser feito, vai dar tudo errado. Então o regime do nada acontece feijoada, que é o regime brasileiro, tá? Essa sensação que nós temos de que as coisas não andam, amigos, tá andando, e até em lugares altamente opressivos, tá? O Irã, o povo iraniano, tá derrubando um regime que é corrupto e que é opressivo. E você vai ficar aí chorando? A pergunta fica, você vai ficar aí só reclamando, dizendo, não vai dar? Cara, dá sim, dá sim, dá sim. E mais, num país como o Brasil, que é altamente desigual, você que é um rapaz de classe média, uma moça de classe média, você tem desproporcionalmente mais meios de ação, porque boa parte da população sequer vai se opor a você. A população, ou ela fica quieta, ou ela se junta a você. Ela não vai se opor a você, tá? A maior parte da população é mais humilde porque ela tá sobrevivendo, ela tá, como a gente demonstrou em todos esses vídeos aqui, ela tá refém de circunstâncias horríveis. Então, você que é uma pessoa de classe média, você tem as ferramentas à mão para alterar a própria história, e isso já aconteceu antes no Brasil, tá? Por mais que não tenham sido vencedores, tanto o movimento tenentista quanto o... Opa, ó, escapando da chuva. Rizão também tem que vir pra cá. Tanto o movimento tenentista quanto quanto 32, quanto as manifestações de 2016, tá? Que derrubaram o governo Dilma, foram muito eficazes em, se não alterar completamente o estado de coisas, tá? Indicar e apontar um caminho, tá?
vencedores ou perdedores, eles apontaram um caminho. E eu acho que é sobre isso. Nós precisamos, agora, nossa geração, apontar um caminho, tá? Então, vejam o que está acontecendo no Irã de maneira muito feliz, tá? É um caminho mesmo. Outras coisas que eu acho que são interessantes da gente comentar aqui, tá? O Donald Trump começou a botar as linhas de fora. Ele já avisou que os iranianos continuem, né, lutem, que os Estados Unidos estará ao lado de vocês, e avisou que qualquer um que esteja praticando violência contra o povo do Irã será duramente punido. Esse foi um tweet que ele fez na rede social dele lá, e eu acho que isso tem um determinado valor. A gente sabe que o Trump por vezes é bravateiro, mas para os Estados Unidos essa é uma questão de mais de 3 décadas, né? Resolver a questão iraniana, mas resolver uma questão de 4 décadas, a gente pode colocar aí com tranquilidade. O Irã se tornou um financiador do terrorismo internacional, o Irã se tornou um inimigo geopolítico formidável para os Estados Unidos. A destruição do regime iraniano sempre foi um sonho. Então, o Trump está se colocando ali, tá? Já tem gente falando na internet, não, o Trump quer movimentar tropas para lá. Eu acho que seria um pouco exagerado, mas acho que a coisa está se encaminhando para uma total Iranian, total Persian victory, né? E eu acho que, enfim... Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.